Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Rômulo Matias mais uma vez na área. Dando continuidade ao estudo do texto dissertativo argumentativo, a nossa famosa dissertação, vamos na aula de hoje abordar os aspectos gramaticais no texto, falando um pouco sobre os principais conceitos de norma culta que os senhores devem aplicar na confecção da sua redação. Normalmente, esses conceitos principais acabam sendo mal utilizados pelos alunos na hora de produzir um texto, o que acaba fazendo com que exista uma perda muito grande, de pontuação no quesito norma culta. Então vamos tentar abordar os principais conceitos gramaticais que giram em torno ao bom uso da gramática, ao bom uso da língua portuguesa na hora de escrever uma redação. Vamos lá? Vem comigo. Bom, norma culta, conceitos principais. Os desvios gramaticais costumam ser responsáveis por diminuir muito a nota da redação. É essencial, assim, saber e ter em mente sobre os conceitos gramaticais bem assimilados para uma escrita correta na produção textual. Então, na verdade, é aquela parte da redação onde a gente acaba utilizando dos conceitos aprendidos durante as aulas de língua portuguesa, durante as aulas de gramática, para a boa confecção da sua redação. Afinal, temos que saber separar língua escrita de língua falada, certo? Então, eu não posso querer escrever da mesma forma que eu falo. Eu tenho que saber diferenciar a própria escrita e a própria fala. Então, quando a gente escreve uma redação, devemos obrigatoriamente nos valer dos usos da gramática, da prescrição gramatical do bom escrever, certo? Então, para isso, devemos aplicar as regras que a própria gramática prescreve para o bom uso da língua. Tranquilo? Então, nesta aula, iremos estudar e analisar os principais conceitos gramaticais que devem ser utilizados de maneira obrigatória e que se costuma muito desviar na hora de se compor um texto. Bom, então, na verdade, eu destaquei aqui os principais conceitos gramaticais da norma culta para que os senhores percebam a importância de saber aplicá-los na hora de confeccionar um texto. Bom, primeiro conceito, o uso da crase, da famosa crase. Então, é muito comum de se encontrar na correção de redações o mau uso da crase. O que é a crase? A crase é o acento grave da língua portuguesa que demarca a combinação dos ais. A preposição que acaba sendo regida por um nome ou por um verbo, que vai se combinar ao artigo definido a e também a pronomes da língua portuguesa, como os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo e também a pronome relativo a qual. Então é muito importante saber aplicar as regras para o uso da crase. Observe os exemplos. O MEC deu nova oportunidade a aluno que não tiver documentação em dia. Bom, o MEC deu nova oportunidade a alguém. A quem? A aluno. Então percebam que a crase aqui está indevida. Não se deve utilizar crase diante de substantivos próprios. Aliás, diante de substantivos no masculino, que é o caso aí do substantivo aluno. Então, na verdade, há um desvio gramatical aqui. Não se deve utilizar essa crase. Então, na verdade, como você não tem um substantivo no feminino, não se recomenda utilizar a crase nessa situação. Outro exemplo, as inscrições irão iniciar a partir de amanhã. Então, notem que há a presença da crase diante do verbo partir, o que a gramática não prescreve. Então, na verdade, existe um desvio gramatical aqui, não é verdade? Não se deve utilizar crase diante de verbos, que, na verdade, é um erro muito comum, muito presente na hora em que a gente corrige redações de muitos alunos, Então, muitos alunos, de maneira até mesmo habitual, cometem esse desvio gramatical. Acabam utilizando crase diante de verbo, o que é completamente proibido pela gramática da norma culta. Bom, um outro conceito. O segundo conceito gira em torno da regência nominal e verbal.
nomes e verbos da língua portuguesa que exigem determinados tipos de complementos e que, em alguns casos, esses complementos estarão preposicionados. Portanto, devemos perceber a correta regência dos nomes e dos verbos da língua portuguesa. Observem os exemplos. Era um garoto muito bonzinho, sempre foi obediente com a família. O segundo exemplo, os alunos sempre preferem estudar mais as matérias humanas do que estudar a parte de exatas. Terceiro exemplo, as mudanças começaram a chegar na rotina dos candidatos. Então percebam esses termos em vermelho, destacados em vermelho, que na verdade são desvios aos próprios conceitos de regência nominal e também de regência verbal. Então note no primeiro exemplo, era um garoto muito bonzinho, sempre foi obediente com a mãe. Alguém é obediente a alguém, a alguma pessoa. Então notem aí o uso da preposição com indevida, não é verdade? Então qual seria a regência correta? Era um garoto muito bonzinho, sempre foi obediente à família. E detalhe, esse a craseado, ser obediente a alguém, a alguma pessoa. Até porque o nome família está no feminino, então a crase seria obrigatória. Obediente à família com crase. No segundo caso, os alunos sempre preferem estudar mais as matérias humanas do que estudar a parte de exatas. Então você tem aí a regência equivocada do verbo preferir. Então qual é a regência correta do verbo preferir? Alguém prefere alguma coisa a outra e não do que outra. Então, esse elemento do que está indevido ali, certo? Corrigindo, os alunos sempre preferem estudar mais as matérias de humanas a estudar a parte de exatas. E note que esse a estudar estaria sem crase porque não se utiliza a crase antes de verbo. Tranquilo? E no terceiro caso, as mudanças começaram a chegar na rotina dos candidatos. Então temos também aí a regência errada e equivocada quanto ao verbo chegar. Só podemos chegar a algum lugar e nunca em algum lugar. Então a preposição na está errada. O correto seria: as mudanças começaram a chegar à rotina dos candidatos. E note que esse a estaria craseado porque apareceu diante do substantivo feminino rotina. Então atentem-se para os casos de regência nominal e também regência verbal. Tranquilo? Bom, o terceiro conceito gira em torno do uso de pronomes. O que são pronomes? Pronomes são palavras que, na maioria das vezes, substituem, retomam ou fazem referência a substantivos dentro de um contexto frasal, né? Dentro de um contexto linguístico. Então, na verdade, o uso de pronomes na redação faz-se muito importante, até porque o pronome, ao fazer referência a um substantivo, ao substituí-lo, por exemplo, acaba evitando a própria repetição desse substantivo. Então, o uso de pronomes na redação é essencial, até por uma questão de coesão, conforme já havíamos comentado. Bom, então temos aqui alguns exemplos de pronomes. Vamos lá. Paulo entregou a Pedro sua encomenda. Segundo exemplo, há muita corrupção no Brasil. Isto é antigo. Terceiro exemplo, a empresa que a fachada foi destruída pelo fogo será reformada em breve. E o último exemplo, Vargas se suicida em 1954, onde o país mergulhava numa nova era de mudanças. Obviamente que todos os pronomes destacados foram utilizados de maneira indevida. Mas por quê? Observe no primeiro exemplo. Paulo entregou a Pedro sua encomenda. E caramba, a encomenda era de quem? De Paulo ou de Pedro? Então temos aqui o fenômeno da ambiguidade, da dupla interpretação. E normalmente a ambiguidade, ela acaba sendo promovida na redação com o uso de pronome possessivo. Então tomem cuidado em relação ao uso dos pronomes possessivos para não gerarem ambiguidade, né? A dupla interpretação na sua redação, certo? Então Paulo entregou a Pedro sua encomenda, né? Não se sabe de quem de fato é a encomenda, se pertence a Paulo ou a Pedro. Tudo bem? Então, o pronome possessivo foi o elemento gerador de ambiguidade, o que, de fato, é um desvio gramatical.
No segundo caso, há muita corrupção no Brasil. Isto é antigo. O que é antigo? O processo de corrupção, né? A existência de corrupção no Brasil. Então, notem que o pronome demonstrativo isto, utilizado de maneira equivocada, acabou retomando toda a informação enunciada anteriormente. Então, na verdade, esse pronome ele tem uma função anafórica. O que é um pronome anafórico? O pronome anafórico é aquele que retoma ideias e termos e elementos enunciados anteriormente. Então, de uma maneira correta, ao invés de se utilizar o pronome demonstrativo isto, deveria ser utilizado o pronome demonstrativo isso, porque ele é um anafórico, certo? Há muita corrupção no Brasil, isso é antigo. Uma dica muito legal. Já no terceiro caso, a empresa que a fachada foi destruída pelo fogo será reformada em breve. Temos aí, na verdade, o uso indevido e também vicioso do pronome relativo que. Então, normalmente, na redação, vocês, alunos, costumam aplicar de maneira até mesmo periódica o pronome relativo, né, para retomar antecedentes nominais. Mas nem sempre podemos utilizar o pronome relativo. Percebam aqui que percebam aqui, melhor dizendo, que se analisa uma situação de posse. Então, qual é o pronome relativo da língua portuguesa que é utilizado para indicar posse? O pronome relativo cujo, ou a sua variante cuja no feminino, certo? Então, o correto seria a empresa cuja fachada foi destruída pelo fogo será reformada em breve. Então, ao invés de utilizar o pronome relativo que de maneira indevida, seria apropriado utilizar o pronome relativo cuja, já que ele indica posse. Quer dizer, a fachada de quem foi destruída pelo fogo? A fachada da empresa. Tranquilo? Bom, e no outro exemplo, que é um erro muito comum na redação, é o uso indevido do pronome relativo onde. Observem, Vargas se suicida em 1954, onde o país mergulhava numa nova era de mudanças. Então percebam que o onde estaria retomando a noção temporal, né? Em 1954, o que não pode ser feito pelo pronome onde. O pronome onde só deve ser utilizado para indicar lugar. Em 1954 é uma adjunta adverbial de tempo, então o onde foi utilizado de maneira equivocada. Atentem-se para o uso do onde, o correto uso do onde, tranquilo? Somente se utiliza onde para indicar lugar. Aqui é uma noção de tempo. Então, reescrevendo esse texto, Vargas se suicida em 1954, quando o país mergulhava numa nova era de mudanças. Bem melhor, não é verdade? Bom, quarto conceito gramatical, a colocação pronominal, que é um erro, inclusive, um desvio muito comum nas redações. Como assim colocação pronominal? Lembre-se das aulas de gramática sobre colocação pronominal. Então, sabemos que existe na língua portuguesa o pronome oblíquo átono. E o pronome oblíquo átono, como, por exemplo, os pronomes me, te, se, nos, você, os, as, eles podem ficar de três formas, de três maneiras, podem ser colocados de três formas distintas diante dos verbos das orações. Tudo bem? E isso nos remete aos casos de próclise, ênclise e mesóclise. Próclise, quando o pronome aparece antes do verbo, ênclise, quando o pronome aparece depois do verbo, e mesóclise, quando o pronome aparece no meio do verbo, certo? Então, observe uns exemplos aí. Se analisam casos de solução a questões. Então, apareceu o pronome oblíquo átono se. O outro exemplo, os alunos que colocam-se com mais facilidade na hora da prova são justamente os estudiosos em redação. Bom, então esses pronomes oblíquo-átonos destacados em vermelho estão, na verdade, colocados diante do verbo da oração de maneira equivocada. É mesmo, Rômulo? De maneira equivocada? Sim. Porque no primeiro caso, eu percebo que como ele aparece antes do verbo, é uma situação proclítica, é uma próclise. Porém, a próclise aqui é indevida, porque a regra é bastante clara. Não se pode iniciar período frasal, oração ou frase com pronome proclítico, apenas com pronome enclítico.
Quer dizer, o pronome tem que obrigatoriamente aparecer depois do verbo. Então, o correto seria: analisam-se casos de solução a questões. Muito melhor, né? Já no segundo caso, os alunos que colocam-se com mais facilidade na hora da prova são justamente os estudiosos em redação, né? Vide aí a nossa aula. Então, note que o pronome oblíquo ato no ser apareceu depois do verbo, o que configura um caso de ênclise. Porém, a ênclise aqui é indevida. Por quê? Porque temos uma palavra atrativa, que é a palavra que é um pronome relativo. Então, normalmente, os pronomes, os advérbios, as preposições funcionam como palavras atrativas na língua portuguesa. Quer dizer, palavras que atraem para si pronomes oblíquos átonos. Então, o correto seria: os alunos que se colocam com mais facilidade na hora da prova são justamente os estudiosos em redação. Bem melhor, né? Como explicar esse desvio gramatical aqui? Na verdade, isso é o que nós, professores de redação, chamamos de hipercorreção. O que é uma hipercorreção? É corrigir-se por demais, porque os alunos sabem que não se deve iniciar frase ou oração com próclise, mas sempre com ênclise. Então é algo vicioso você sempre utilizar a ênclise no lugar da próclise. Tudo bem? Então percebeu? Tem uma palavra atrativa, então essa palavra atrativa irá atrair para si pronomes oblíquos átonos. Beleza? Bom, quinto conceito gramatical: concordância nominal e verbal. A relação entre nomes e verbos com outros termos na oração. A relação de concordância entre gênero e número em relação aos nomes e ao número e à pessoa relacionados aí ao verbo. Então é um erro muito comum quando a gente mal concorda os nomes dentro da redação e mal concorda o verbo com o sujeito também na redação. Observe os exemplos. Existem bastante leis a serem votadas. Então, note que o verbo está no plural, concordando com o sujeito leis. Não é verdade? Porém, eu percebo aqui um desvio quanto à palavra bastante, já que bastante está relacionado ao substantivo leis, funcionando como um pronome indefinido. Então, o correto seria: existem bastantes leis, ou seja, existem muitas leis. Então, é uma relação de concordância nominal. Obrigatoriamente, as palavras determinantes da língua portuguesa, o adjetivo, o pronome, o numeral e o artigo, devem sempre concordar em gênero e número ao nome e ao substantivo a que fazem referência. Tranquilo? Então, o correto seria bastantes, que equivale a muitas. Já no segundo caso, haviam menos questões no Brasil. É um erro, inclusive, muito comum quanto ao verbo haver, né? Por quê? Porque o verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. Como ele é um verbo impessoal, no sentido de existir, obrigatoriamente ele deve permanecer na terceira pessoa do singular, sem marcas de flexão de plural. Então, o correto seria: havia questões no Brasil. Outro desvio também aparece aí na palavra menos. Não existe essa palavra em língua portuguesa. Não existe menos, mas sim menos. E por quê? Porque é uma palavra invariável, é um advérbio. Então, corrigindo toda a frase, havia menos questões no Brasil. Terceiro exemplo: bastava novos investimentos na empresa. Então, note que o verbo está no singular, porém o sujeito está no plural. Novos investimentos. Então, não houve a concordância exata entre verbo e o sujeito da frase. Por isso, há um desvio quanto à concordância verbal. E por que isso aqui geralmente acontece? Porque note que o verbo aparece anteposto ao sujeito. Então, quando a gente utiliza verbos antepostos aos sujeitos, principalmente se o sujeito aparecer muito distante do verbo ou o sujeito for muito longo, normalmente a gente não tende a realizar uma concordância exata entre verbo e o sujeito, certo? Então, o correto seria: bastavam novos investimentos na empresa.
Então, o verbo obrigatoriamente ficou no plural, porque o sujeito também está no plural. Essa, inclusive, é a regra geral para a concordância verbal, né? O verbo sempre vai concordar com o núcleo do sujeito da oração. Já no último caso, perde-se oportunidade diariamente. Então, note que o verbo está no singular, enquanto que o sujeito está no plural. Qual é o sujeito aí? Oportunidade. É o sujeito paciente. Temos aqui uma oração na voz passiva sintética. Então, a palavra ser funciona como um pronome apassivador, né? O que acaba configurando um caso de voz passiva. Não é verdade? Se a gente transpor a voz dessa oração para a passiva analítica, temos oportunidades são perdidas diariamente. Então, a gente percebe aí o sujeito e a concordância do verbo com o sujeito. Tudo bem? Então, temos um caso de voz passiva sintética. Então, obrigatoriamente, o verbo, constituído de pronome oblíquo ser, que funciona como um pronome apassivador, deve obrigatoriamente concordar com o sujeito paciente da oração. Então, o correto seria perdem-se oportunidades diariamente. Então, atentem-se para esse caso também. Bom, já o sexto conceito de respeito ao uso de verbo, né? Sobretudo em relação à conjugação verbal. Então, é um erro muito comum também quando os alunos mal conjugam os verbos, né? Conjugam os verbos de uma maneira equivocada, sobretudo quando não realizam a correta correlação entre um verbo e outro, certo? O que a gente acaba percebendo aqui nesses exemplos. Olha lá. A sociedade foi surpreendida com os anúncios feitos por a nova ministra. Fica até difícil de ler, né? Mas isso é um erro muito comum na redação, quando a gente corrige as redações. Então, veja bem, esta oração está na voz passiva analítica. E quem aparece na voz passiva analítica? O agente da passiva, que é um termo sempre preposicionado e normalmente a preposição que constitui o agente da passiva vai estar contraída com o artigo definido. Então, qual seria a forma correta? A sociedade foi surpreendida com os anúncios feitos pela nova ministra. Quando a gente une a preposição por com o artigo a, temos pela, seria a forma correta. Já no segundo caso, caso o PIB aumentar, a economia do Brasil cresce. Temos aqui, na verdade, dois erros. Um erro de conjugação e o outro erro que diz respeito à falta de correlação entre esses dois verbos. Bom, no primeiro caso, caso o PIB aumentar, o que a gramática recomenda? Quando utilizamos a conjunção condicional caso, obrigatoriamente o verbo tem que ser conjugado no presente do subjuntivo e não no futuro do subjuntivo. Então, a forma correta seria caso o PIB aumente, presente do subjuntivo, por conta da preposição, aliás, por conta da conjunção condicional caso, certo? Caso o PIB aumente, a economia do Brasil crescerá. E tem uma noção futura. Eu não posso querer utilizar aqui o presente do indicativo pela forma cresce. Então, eu não vou, ao utilizar o presente do indicativo, estabelecer a correlação entre o verbo aumente e o verbo crescer. Então, a forma correta seria, caso o PIB aumentar, a economia do Brasil crescerá. É uma noção futura. Tranquilo? Perceber, então, como é essencial bem utilizar o verbo? Quanto às suas conjugações e também a própria correlação entre os verbos, é algo muito importante e avaliado pelos corretores. Sétimo conceito, o uso de conjunção. Bom, conjunção é uma palavra que acaba, na maioria das vezes, ligando orações, não é verdade? E também pode até construir relações de sentido, como vocês já devem ter estudado. Bom, então temos aqui alguns exemplos que acabam, na verdade, girando em torno do mau uso e da mal aplicabilidade da conjunção. Primeiro exemplo, a violência na sociedade brasileira tem alcançado níveis alarmantes, pois as autoridades ainda não conseguiram criar uma estrutura que sirva para resolver os problemas da base. Bom, então notem aí a conjunção explicativa pois. Ué, então eu utilizei a conjunção, está certinha, Rômulo. Porém, não. Por que está equivocada ali? Porque, na verdade,
a gramática recomenda que não se pode iniciar período frasal com a conjunção pois, já que obrigatoriamente a relação construída por ela acaba sendo compreendida pela oração anterior. Tudo bem? Então jamais iniciem na sua redação períodos frasais com a conjunção pois. É um grande desvio gramatical. Então, corrigindo esse texto aí, ficaria: a violência na sociedade brasileira tem alcançado níveis alarmantes, vírgula, pois as autoridades ainda não conseguiram criar uma estrutura que sirva para resolver os problemas da base. Bem melhor, né? Já no segundo caso, o PIB do país está aumentando, ponto, e a economia do Brasil tende a crescer. Um outro erro muito comum também, iniciar parágrafo ou períodos frasais com um conector E, o que a gramática também não recomenda, salvo no discurso literário, tudo bem? Mas numa redação não é recomendado você iniciar período frasal ou até mesmo parágrafo com um conector E. Então, corrigindo aí, o PIB do país está aumentando, vírgula, consequentemente, a economia do Brasil tende a crescer. Bem melhor, né, a utilizarmos um operador que acaba construindo a relação de consequência, tá bom? Então, vocês também tente saber utilizar as conjunções para, inclusive, melhorar a própria fluidez das ideias e também a própria coesão e coerência da sua redação. Tá legal? Bom, o oitavo conceito gira em torno da acentuação. Então, o que a gente mais observa quando o assunto é acentuação? A falta de acentuação nas palavras na sua redação. Então, observem as regras de acentuação, sobretudo a nova ortografia da língua portuguesa, que estabelece um novo tipo de acentuação para as palavras ou a perda de acento em algumas palavras da língua portuguesa. Atentem-se para isso na sua redação. Observe os exemplos. Os alunos têm muitos cadernos e livros. Quem tem muitos cadernos e livros? Sujeito, os alunos. Então, note que o sujeito está no plural. Então, obrigatoriamente, o verbo tem teria de estar no plural. Pô, Romano, mas como é que eu vou conseguir transformar o verbo tem, conjugar o verbo tem, flexionar o verbo tem no plural? Com o que a gente chama de acento diferencial. Então, obrigatoriamente, o verbo tem está concordando com o núcleo do sujeito alunos, que está no plural. Então, ele deveria estar acentuado. É um erro muito comum na redação. Tomem cuidado e prestem atenção, tá bom? Chamamos de acento diferencial, que diferencia a terceira pessoa do plural da terceira pessoa do singular. Beleza? Um outro exemplo, temos muitas ideias para a viagem. Então, note que a palavra ideias está acentuada. E a nova ortografia da língua portuguesa, né, o novo acordo ortográfico diz o seguinte, que a palavra ideia, assim como outras palavras, não devem ser mais acentuadas. Então, até hoje, ainda há alunos que acentuam a palavra ideia, o que vai comprometer a norma culta da sua redação. Tudo bem? Então, a palavra ideias não deveria estar acentuada. Preste atenção nesses casos. Nono conceito diz respeito à ortografia, né? Muitos erros ortográficos na redação, o que compromete, inclusive, a estética da sua redação, né? Não é legal, não é bom quando o corretor pega a sua redação e observa uma série de erros ortográficos. Isso mancha a redação, isso compromete a estética do seu texto. Então, atentem-se para a boa ortografia das palavras na sua redação. Observe os exemplos. De repente, os alunos saíram de sala. O outro exemplo, às vezes, erramos. Terceiro exemplo, ela estava em baixo astral ontem. Bom, então essas palavras aí, destacadas em vermelho, estão todas comprometidas quanto à ortografia. No primeiro caso, que é um erro muito comum na redação, né? É escrever de repente tudo junto com 2 R's. Pessoal, isso aqui é uma expressão adverbial de modo. Então, como é uma expressão adverbial, como é uma locução adverbial, você tem que isolar a preposição de da palavra repente.
Então, como é que se escreve a palavra de repente? De repente, separado e com um único R, tudo bem? Às vezes, há dois desvios aqui, né? Primeiro, a falta da crase em às vezes, já que é uma expressão adverbial de tempo no feminino. E segundo, porque vezes está grafado com S, quando na verdade deve ser grafado com Z, tudo bem? Então, às vezes, é com crase e ao invés de S, deve ser grafado com Z. E no terceiro caso, ela estava em baixo astral ontem. Então, veja bem aqui, o que aconteceu? A palavra embaixo, grafada, junta, está errado. Baixo aqui, pessoal, é um adjetivo. Então, toda vez que a palavra baixo for um adjetivo, funcionar como um adjetivo, você tem que separar a preposição em do adjetivo baixo, tá bom? Então, o correto seria, ela estava em, separa, baixo, astral ontem. Então, são casos muito comuns e muito importantes para que vocês não comprometam, inclusive, a estética da sua redação. Décimo e último conceito gramatical, as famosas marcas de oralidade, né? O que é uma marca de oralidade? A marca de oralidade representa o linguajar informal, representa a linguagem corriqueira, né, do dia a dia, quando na verdade a gente acaba escrevendo da mesma forma que a gente fala, ou a gente acaba utilizando expressões do dia a dia, expressões com registro informal na nossa redação, o que é estritamente proibido. E muitas das vezes os alunos não dão conta disso. Então você tem que parar para perceber se de fato aquela expressão ou aquela palavra, ela possui uma marca de oralidade, se ela de fato representa um linguajar coloquial, um linguajar informal, um linguajar corriqueiro do dia a dia, o que deve ser evitado, salvo se em determinado contexto do texto você utilizar uma palavra do dia a dia, uma expressão corriqueira, entre aspas. Aí sim, o corretor vai validar essa expressão. Porém, no contexto normal da redação, não se deve utilizar palavra ou expressão que represente oralidade. Exemplos. A população deve pegar no pé do governo para combater o problema. Então, há dois equívocos aí, né? Duas marcas de oralidade. Primeiro está na expressão pegar no pé, que é uma expressão típica, né, da oralidade. As pessoas costumam utilizar essa expressão no dia a dia, dentro de uma conversa informal com um amigo, dentro de um discurso informal. Então, não poderíamos utilizar essa expressão numa redação. Substituindo o pegar no pé por uma expressão formal, a população deve exigir do governo, né? Além da abreviação pra, né, que a gente acaba utilizando muito no falar corriqueiro do dia a dia. Até por conta da língua ser muito dinâmica, né? Muito corriqueira. Porém, eu não posso escrever dessa maneira na redação. Então, ao invés de pra, eu obrigatoriamente tenho que escrever para. Então, corrigindo, a população deve exigir do governo para combater o problema. Bem melhor, né? O outro exemplo, repetição de palavras, né? Daí a solução seria prender os bandidos e daí teríamos um país mais seguro. Aliás, eu nem recomendo, como professor, a palavra daí. A palavra daí é muito utilizada, né, dentro da linguagem coloquial, da linguagem do dia a dia, né, da linguagem corriqueira. E pior ainda de utilizar o daí, a repetição desse mesmo elemento, o que acaba demarcando o quê? Uma marca de oralidade. As repetições acabam gerando esse prejuízo na sua redação. Porque quando a gente conversa no dia a dia com uma pessoa, normalmente a gente repete muito as palavras, o que demarca uma oralidade, o que a gente não recomenda. Então você tem que tomar esse cuidado, tem que ter esse apreço em evitar utilizar a mesma palavra repetidas vezes dentro de um mesmo contexto, dentro de um mesmo discurso. Isso demarca oralidade, tá bom? E o terceiro e último exemplo, a gente deve nos conscientizar dos problemas do país. A tão famosa expressão agente. Vocês sabiam que a expressão agente é coloquial? Portanto, ela não deve ser utilizada na redação.
Por quê? Porque a expressão agente ela é muito utilizada dentro de uma linguagem coloquial, dentro de um linguajar informal, o que demarca oralidade. Então, se você utilizar a expressão agente na sua redação, o corretor irá te descontar muito ponto por conta disso. Tudo bem? Então, jamais utilizem a expressão agente na sua redação. Então, agente representa a terceira pessoa do singular. Olha só o pronome utilizado aqui, nós. Está errado, né? Então, até corrigindo o pronome, ficaria assim: a gente deve se conscientizar dos problemas do país. Então, ao conversar com uma pessoa, né, um amigo, por exemplo, você tem que prestar atenção, até mesmo a utilizar bem o pronome oblíquo, né? A gente deve se conscientizar dos problemas do país. Agora, corrigindo a escrita para uma escrita culta, adaptada à redação, ficaria dessa forma: nós devemos nos conscientizar dos problemas do país. Repetindo, nós devemos nos conscientizar dos problemas do país, tá bom? Então fica essa dica aí muito importante para os senhores. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Lembre-se sempre de que o segredo é praticar. Um grande abraço, até a próxima!